Bom dia, graça e paz. Vamos iniciar então mais um pão diário, dando continuidade aqui à matéria sobre santificação, que está no livro de Romanos, capítulo 6, o versículo 3 ao versículo 4. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 3 e versículo 4. Tradução King James. Ou ignoreis que todos nós que somos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Amados, o texto de Romanos, nestes dois versículos, complementando então os anteriores e todo o contexto, nós estamos falando sobre libertos do poder do pecado. O apóstolo Paulo deixa explicitamente dentro deste capítulo 6 algo soberano que transcende o entendimento humano, a questão de que Cristo morrendo na cruz trouxe para nós a liberdade em relação ao pecado e a consequência do pecado sobre nossas vidas. Então nós podemos ver que ele fala assim, na primeira questão, ele fala assim: ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Veja que o início vamos dizer assim, o start, o início de toda a questão da obra salvífica de Cristo, a partir do momento que entrou em vigor a possibilidade de nós sermos literalmente libertos do pecado, foi a partir do momento que Cristo, então, ali na cruz do Calvário, diz: está consumado. Nesse exato momento, inicia-se então a efetividade da graça, do favor de Deus para aqueles que, na verdade, não conseguiriam, através da lei de Moisés, se justificar através das suas obras, mas que, de fato, nós dependêssemos totalmente da vontade de Deus, da graça, para que Ele pudesse se revelar a nós, os escolhidos, os eleitos, para que então pudéssemos entender de forma mística, ou seja, uma forma que muitas vezes nós não conseguimos explicar literalmente como funcionaria isso na prática, como que isso, entre a relação de um corpo caído do pecado, ele conseguiria transcender a morte e a consequência também da morte eterna. Então ele fala sobre isso, que a gente ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte. Então quando nós ali, de forma assumindo esse compromisso de uma confissão de fé pública através do batismo, não que o batismo seja uma característica a qual nós somos salvos, mas também não deixa de ser um papel importante para o cumprimento daquilo que Cristo também veio. Então o batismo, que quer dizer a palavra imerso nele, é que toda a nossa vida, seja ela tanto a vida secular quanto a nossa eternidade, está inserida dentro ali da morte e da ressurreição de Cristo. E para isso, para nós, ficou como uma promessa. Qual seria esta promessa? É que a morte ela não teria mais poder sobre nós. O salário do pecado é a morte, essa é a consequência para aqueles que estão literalmente alienados, que não tiveram a revelação de Deus sobre a sua vontade e não levaram ao arrependimento dos seus pecados e o reconhecimento que Cristo é realmente o seu Salvador. Para nós que estamos em Cristo Jesus, que compreendemos e entendemos a palavra de Deus, ao ouvir a palavra de Deus, ela traz em nós o arrependimento, a necessidade que nós só encontramos em Cristo a justificação dos nossos pecados. E o primeiro papel desse processo de santificação é o reconhecimento que somos pecadores e que precisamos
se arrepender dos nossos pecados, mas isso não é segundo a vontade nossa, isso não é segundo a nossa natureza caída, ou porque nós tivemos um momento de lucidez a qual em nós mesmos conseguimos entender e se arrependemos. Não. É claro que isto através da palavra de Deus e que o Espírito Santo nos convencendo a respeito do pecado e justificando em nossos corações a necessidade de estarmos em Cristo Jesus, então conseguimos compreender a graça de Deus. Conseguimos entender que o nosso estado atual, estado a qual nós estamos no pecado, vivendo uma vida alienada a Deus, desobedecendo a lei de Deus, é quando nós então temos essa lucidez pelo ouvir a palavra de Deus, e Deus, segundo a sua vontade, nos elegeu antes mesmo da fundação do mundo. Nós vemos isso em Efésios 1, nós conseguimos compreender. Então o ato do batismo é que nós venhamos entender que quando nós estamos batizando, estamos declarando naquele momento que estamos sendo sepultados de forma mística junto com Cristo. Ali é o ponto final para o pecado sobre nossas vidas. É o ponto final para tudo aquilo que o pecado tem trazido em nossas vidas e trazido consequências que poderão ser danosas na eternidade. E a partir do momento, então, que Jesus Cristo faz esse ponto central, ele é o epicentro, a partir do momento que ele declara que está consumado, então entra-se em vigor a graça de Deus e ela é disponibilizada para os eleitos e chamados em Cristo Jesus. E por que então este envolvimento místico entre a relação do batismo e a morte e etc, e uma coisa e outra? Porque de fato, se nós fôssemos compreender a realidade real do que o homem está no seu pecado, em hipótese alguma ele conseguiria atender os critérios, as exigências legais a partir do momento da integridade e da santidade do próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É através dele que então conseguimos, não por méritos de nossas obras, mas pela obra de Cristo que é feito na cruz do Calvário. Versículo 4, ele diz: portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então veja, o batismo é bem característico, está bem relacionado ao sepultamento. Então muitas vezes a gente até argumenta aos irmãos que estão sendo batizados, que estudaram ali, tiveram a compreensão, a revelação de Deus sobre a importância da graça, do amor de Deus, se arrependendo dos seus pecados, eles compreendem então que eles estão sendo sepultados, é uma declaração de sepultamento, e de forma mística então, porque é algo que transcende o entendimento humano, porque nós sabemos que o nosso corpo ele vai cair por causa do pecado. Nós iremos tombar, nós poderemos ir até a sepultura, mas temos também a promessa de Deus, assim como Cristo que entregou-se à morte e ressuscitou, nós temos isso também mediante de Deus, para a glória de Deus, que nós vamos voltar a viver a um corpo incorruptível, um corpo que não é escravo do pecado, mas um corpo de glória, a qual um corpo que traz então a glorificação de Deus. E é isso que nestes 2 versículos nós podemos compreender, que o batismo é a declaração do sepultamento do nosso Adão, do pecado original, e que a partir daquele momento nós morremos literalmente para o pecado e estamos vivendo então uma novidade de vida que há em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, nova vida. Então aproveitamos a oportunidade de viver a vida com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar e agradecer a Deus? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, por compreender esta palavra que nos traz, na verdade, a consciência para entendermos que fomos sepultados contigo.
Mas não só isso. A nossa natureza humana, ainda que possa ter ainda a incidência do pecado em nossas vidas, compreendemos que o Espírito Santo, e de forma mística em Cristo Jesus, a influência da graça, do favor de Deus em nossos corações, a qual o Espírito Santo nos guiará sobre toda a justiça, o juízo de Deus sobre o pecado e nos levará sempre ao arrependimento, ao ponto de buscarmos sempre o reino dos céus, ao ponto de nós buscarmos sempre a tua misericórdia, a entender a necessidade de confessar os nossos pecados e se arrepender dos nossos pecados. Mas não só isso, Senhor, entendemos como promessa, não só isso entendemos como favor de Deus sobre nossas vidas, nesta vida secular e passageira, mas compreendemos que tudo isso nos levará a uma vida eterna, a qual onde o teu nome será glorificado para a eternidade por causa de Cristo Jesus. Por isso, Senhor, nós pedimos que todas as pessoas que foram chamadas, eleitas, que ouviram e ouvem esta palavra e sentem a necessidade de se batizar, de se arrepender dos seus pecados, que elas possam compreender a necessidade de realmente serem sepultados em Cristo através do batismo e entender que através desse sepultamento cerimonial, a qual nós declaramos a nossa morte, o Adão pecador, para viver então o Adão perfeito que é em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, pedimos a tua graça, pedimos que teu Espírito Santo nos norteie, nos ajude a entender esta palavra e a viver verdadeiramente nesta esperança. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Fique com Deus, paz.